Hoje eu quero falar com você sobre equilíbrio, essa palavrinha tão necessária, nos nossos dias. E como a gente ouve falar disso, né? Você já parou para pensar quantas vezes você ouve as pessoas falarem ou de alguma forma assim se expressarem para deixar passar essa ideia de que nós precisamos ter uma vida equilibrada, né? Você já ouviu isso bastante, eu tenho certeza. Para ilustrar o que eu estou querendo falar hoje, eu queria que você pensasse naquela imagem, que eu tenho certeza que você já viu em algum lugar, de uma equilibrista. Normalmente a gente vê isso em circo. O equilibrista tentando ficar em pé em cima de dois cavalos. Lembra disso? Você já deve ter visto isso em algum lugar, em algum filme, algum show ou presencialmente mesmo. Como é que ele faz isso? Ele vai preparando a cena, sobe num cavalo, daqui a pouco o outro cavalo acompanha e ele vai andando em círculos com os dois, daqui a pouco ele sobe, fica em pé e coloca os pés sobre os dois cavalos, né? E a gente olha aqui e fala, nossa, caramba, como é que ele conseguiu fazer aquilo, né? E aí a primeira coisa que vem em mente, esse cara treina pra caramba, né? Esse cara não consegue fazer isso simplesmente num belo dia que ele acordou e resolveu que ele ia ficar em pé em cima de dois cavalos em movimento. Então a gente pensa assim, bom, esse cara tem um dom, mas esse cara treinou muito, né? Tem uma técnica aí. Mas se você parar para pensar, tem mais coisa envolvida. Ele pode ser muito bom naquilo que ele faz, ele pode ter treinado bastante, mas ele precisa de algumas coisas em harmonia para conseguir aquilo. Ele precisa que os cavalos estejam correndo na mesma direção. Ele precisa que os cavalos estejam numa velocidade mais ou menos ali parecida e precisa também que tenha uma distância assim equivalente ali para ele minimamente, razoavelmente conseguir ficar em pé sobre os dois. Então, se você pensar num cavalo indo para a direita e outro para a esquerda, esse cara não vai conseguir ficar em pé sobre esses dois cavalos não por muito tempo, né? Como a gente vê ele dando uma volta assim. Esse exemplo é exatamente o que eu penso quando eu imagino equilíbrio na vida, porque o equilíbrio que a gente busca na vida, ele não depende apenas do dom, ele não funciona só a partir do conhecimento, né? Você não acha isso em livros. A única forma de você conseguir uma vida equilibrada é você trabalhando os cavalos. Então, pensar em equilíbrio é, primeiramente, esquecer essa ideia de que vida equilibrada é vida perfeita, porque não funciona assim, porque ninguém consegue manter uma vida perfeitamente harmônica, nem todo o tempo, nem da mesma forma. O que ajuda o equilíbrio, como nesse exemplo que eu dei dos cavalos, é os cavalos estarem na mesma direção, em velocidade parecida, numa distância mínima ali possível, para que o cara consiga ficar em pé. É por isso que eu acredito que vida equilibrada não tem a ver com ter todas as áreas assim perfeitas, alinhadas, tudo certinho assim para que você consiga ter uma vida boa. Eu acredito que vida equilibrada tem a ver com dosagem de energia. A primeira coisa a se entender é que nós somos seres que dispensam energia. A gente está sempre descarregando energia, sempre devolvendo ao mundo à nossa volta algum tipo de energia, seja física, seja mental, seja emocional. Em alguma área dessas, nós estamos sempre desenvolvendo competências, capacidades, resolvendo coisas que necessitam de energia. E, portanto, a gente está sempre dispensando essa energia ao mundo ao nosso redor. E isso significa que nós não conseguimos manter a mesma taxa de energia dispensada em áreas distintas. Porque pensa nisso, quando você desenvolve uma habilidade, você está gastando mais energia nisso do que em outras áreas. Se você, por exemplo, resolve cuidar do seu corpo, evidentemente você vai dispensar mais energia em exercícios físicos, em alimentação saudável. E isso vai fazer com que você gaste menos energia em outras áreas. Então esse cálculo do gasto de energia, ele nunca é uma fração equilibrada. Ele nunca vai estar sobre uma régua na qual você consegue falar, aqui tá ok, aqui tá ok, aqui tá ok. Não, tá sempre oscilando, né? Porque a gente está sempre gastando e desenvolvendo competências a partir de uma energia, de taxas de energias diferentes. Uma outra coisa a se pensar sobre isso é que equilíbrio não tem necessariamente a ver com ter tudo organizado na vida. Não significa que alguém bem resolvido seja alguém que resolve tudo. Equilíbrio tem muito mais a ver com tentar resolver do que propriamente resolver. Empregar essa energia em tentar equilibrar, às vezes é muito mais importante, às vezes é muito mais eficiente do que tentar tudo no mesmo nível. Por isso eu entendo que a busca da vida equilibrada tem a ver com a dosagem
de energia que você dispensa numa área. E aí tem alguns cuidados. Por exemplo, quando você percebe que em uma área você está legal, está minimamente ali equilibrado, mas em outra você está muito inferior, é normal que você queira dosar mais essa energia aqui, para equilibrar. Mas aí você tem que ter cuidado para você não puxar essa parte aqui para baixo. Vou te dar um exemplo prático disso. Vamos supor que as suas emoções estão aqui, beleza, minimamente aceitável, tá dentro de um padrão de equilíbrio, mas a tua saúde física está muito abaixo. Aí você vai no médico, o que o médico fala para você? Olha, você tem um problema que está dificultando o teu organismo trabalhar, você precisa perder peso para voltar a equilibrar as suas taxas, para voltar à normalidade da sua idade, da sua altura, enfim, das suas questões biológicas. E aí, normalmente, o que acontece? A gente vai em busca de uma fórmula mágica para isso, né? Porque dá trabalho se reorganizar, dá trabalho criar um novo hábito, aí a gente vai atrás de um remédio. E aí você começa a tomar o remédio, e o remédio realmente, ele faz você emagrecer. Só qual é o problema? Que nenhum remédio, ele passa no nosso organismo sem ter efeitos colaterais. Então, às vezes com o remédio você realmente está perdendo peso, mas ele afeta as suas emoções, e aí as suas emoções começam a cair. Então, o equilíbrio, ao qual eu me refiro aqui, tem a ver com essa ideia de você dosar o que você precisa empregar mais de energia sem comprometer outras áreas da sua vida, sem que isso afete outra coisa, para que esteja sempre modulando. Elas nunca vão estar exatamente iguais, mas elas precisam pelo menos estar minimamente ali harmônicas. Então eu penso assim, a primeira coisa que eu acho viável, que eu acho válido falar, tem a ver com o exercício de criar novos hábitos comportamentais. Eu não acho que os hábitos resolvam tudo. Por exemplo, às vezes a gente vê assim, 6 hábitos de pessoas felizes. Eu acho muito difícil que um hábito faça alguém ser feliz, sabe? Isso é uma outra questão, envolve outras coisas, mas eu entendo que não é o novo hábito que vai trazer a felicidade, muito embora os hábitos colaborem para manter um estado de felicidade. Mas eu não acho que pessoas que apenas fazem as coisas saudáveis para o corpo são pessoas necessariamente felizes. Mas começar mudando esses hábitos é um bom passo. De fato, é uma coisa muito boa e os resultados vão ser visíveis na sua vida. Uma segunda dica é tentar manter sempre um estado de consciência diante daquilo que afeta as áreas da sua vida. Por exemplo, é ter sempre em mente coisas, situações ou até mesmo pessoas que provocam sua raiva, que provocam uma desarmonia nas suas emoções, ou situações em que você é exposto, que estão sempre trabalhando para sugar essa tua energia. Quando você mantém essa consciência, você compreende que é muito mais fácil tentar evitar esse tipo de coisa. E por fim, tente trabalhar a dosagem de energia na medida certa. Que medida é essa? É a medida em que você consegue melhorar numa área sem diminuir outra. Se você conseguir trabalhar isso, nessas 3 coisas, eu acredito que você vai ver bons resultados. Então é desenvolver novos hábitos, estar consciente daquilo que me afeta, daquilo que me desequilibra e dosar a energia na área que eu desejo dar um upgrade, sem que isso prejudique alguma área que já está bacana, que já está minimamente aceitável. 3 dicas aí fáceis de serem entendidas, não tão fáceis de serem aplicadas, mas eu tenho absoluta certeza que se você fizer isso, você vai começar a ver algum tipo de resultado. E se você faz esse tipo de coisa, se você tenta levar uma vida mais equilibrada, fala para mim nos comentários aí, deixa seu feedback, deixa eu saber como é que você está fazendo também. Porque essa troca de conhecimento, ela é sempre útil, ela é sempre provocativa e ela sempre leva a gente a melhorar um pouco mais. Então fique bem.